religiosa está aqui, tá? Faço uma parceria com o Instituto Parajás há um bom tempo, então, quando sempre fico feliz em ver o sucesso cada vez mais do Instituto, né, levando sempre a ciência para vários cantos. Então, o que nós estamos preparando para o dia de hoje, né, a minha pesquisa atual, que foi meu tema do meu doutorado, que levou o prêmio Jovem Cientista e outras premiações também, que é o ver os super-heróis de uma forma diferente, né, o quanto esses personagens das superaventuras, né, possam se tornar recursos para a promoção, né, de desenvolvimento humano, principalmente, né, recursos para a promoção de resiliência para criança e adolescente em situação de risco. É um trabalho onde foi pensado em elaborar, né, intervenções sociais utilizando esses personagens da cultura pop, né, para auxiliar nossas crianças que vivem muito, né, em situação de risco, de vulnerabilidade. Onde é notório ver, né, que o quanto esses ícones da cultura pop, né, se dá muito por causa desse ressurgimento dos super-heróis das histórias em quadrinhos. Digo, né, ressurgimento porque os super-heróis têm mais ou menos esse gênero das histórias em quadrinhos, mais ou menos quase 100 anos, né, uns 90 anos por aí. E com o passar do tempo ele vai dar uma decaída e ele vai ressurgir, né, como seria aqueles que cultuavam a cultura pop, nerd, né, dos anos 70, 80, 90, vão falar que a vingança do nerd, a partir dos anos 2000, ele vai ressurgir com as adaptações cinematográficas, séries, jogos, né, e a partir daí, né, vai ter um boom, né, de produtos mercadológicos, onde vai levar logotipos ou rosto desses personagens, né, para a cultura, para a sociedade. E o quanto isso vai gerar um grande impacto, né, social, cultural, e sim, né, se tornando esses personagens um ícone da cultura, que vai muito além do entretenimento. Tá? O quanto esses personagens, né, eles vão trazer nas suas histórias questões que abordam sempre a questão de um indivíduo muito forte. A gente vai ver isso nas histórias que estão hoje, né, nos cinemas, mas também nos quadrinhos, mas também dá para se ver lá no surgimento, né, lá na década de 20, depois da década de 30, né, quando surge verdadeiramente o gênero, né, que a gente aclama muito, que é o de superaventuras, de super-heróis, mas o quanto a partir, né, da quebra da Bolsa de Valores em 1929, que vai emergir a toda uma crise econômica mundial e depois, né, eclodir na Segunda Guerra Mundial, se via ali muito uma necessidade desse indivíduo forte, um indivíduo resiliente, aquele, né, que verdadeiramente se torna, né, o herói da sua própria história. E muito disso vai estar sendo representado, né, na ficção. Vai ter isso no quadrinho, que é o surgimento do herói, vai ter isso na literatura muito forte, e também vai se buscar muito, né, nos conceitos históricos norte-americanos, ou melhor falando, estadunidenses, esse ressurgimento desse herói histórico. Então, quanto, né, para aquele momento histórico que está eclodindo ali nos Estados Unidos, né, esse indivíduo forte é muito necessário. E a partir disso, né, vai surgir hoje o que é uma grande manifestação cultural, e eu chamo, né, de manifestação cultural, porque o quanto os quadrinhos ele vem ser uma grande representação do que estava ocorrendo nesse momento. E muitas dessas representações que estão acontecendo nesse momento se olha muito para aqueles que estão produzindo os quadrinhos. Eles são produzidos por, muitas vezes, pessoas oprimidas. A gente vai ver muitos jovens, se a gente pegar ali a história dos caras que criaram tanto o Superman, criaram o Batman, e depois Mulher Maravilha, o Flash. Então, quanto esses indivíduos passam por certas vulnerabilidades e eles projetam as soluções desses seus problemas nesses totens, nesses heróis. Eles criam personagens como se fossem espelhos.
onde eles conseguiam imaginar nesse indivíduo, nesse personagem, e esse personagem seria esse agente dessa sua liberação, aonde ele estaria colocando todos os seus anseios, todas as suas esperanças, né, todas as suas angústias para realizar muito das suas questões pessoais. Não é à toa ali que vai ter o Batman, né, que vai começar a combater o crime muito em cima de histórias, né, que os autores de Batman vivenciaram. Os autores do Superman tem muito disso, né, toda uma questão mitológica dentro da cultura do judaísmo, mas também, né, que são filhos de imigrantes que vêm para uma terra nova e são explorados, né, dentro do setor imobiliário. Então, quanto tudo isso tem a ver com as primeiras histórias, né, que eles vão criar para esses heróis. A gente pega ali como, por exemplo, o Superman, ele é um alienígena que cai na Terra, é um imigrante, que vem para a Terra, assim como esses filhos desses descendentes judeus que vêm da Europa e vêm para os Estados Unidos, são jovens que são explorados, vê os seus pais sendo explorados dentro do setor imobiliário. Não é à toa que o Superman vai combater os primeiros vilões, né, pessoas corruptas, exploradores de pessoas mais pobres. Então, o quanto as suas histórias estão nesse roteiro, então, o quanto esse personagem, muitas vezes, é o seu substituto imaginário para ele alcançar, de uma forma até de catarse, alcançar aquilo que se deseja. O quanto eu vejo, né, que esses personagens, né, assim como vários autores, como eu vou citar aqui o Chopra, eles são desesperadamente necessários para solucionar nossas crises atuais. O quanto esses personagens eles são seres mitológicos, né, e o quanto a gente necessita de histórias, o quanto a gente necessita do mito para formar nosso caráter e para formar, né, a nossa identidade. O quanto, né, esses personagens hoje atuais, eles são esses novos mitos, né, o quanto eles estão ali, se tornam necessários para resolver tantos conflitos do nosso dia a dia, questões de guerra, terror, né, ecodestruição, injustiças sociais, injustiças econômicas e tantas outras coisas, que são temas, muitas vezes, que estão sempre inseridos nessas aventuras. O quanto talvez a primeira mídia de produção de massa que vai conseguir adaptar esta realidade social, histórica e econômica para as histórias em quadrinhos. A série já demora um pouquinho mais, o cinema também, a literatura talvez um pouquinho menos, mas o quadrinho é a primeira, muitas vezes, a trazer como pano de fundo estas questões atuais. Então vai demorar talvez aí 1 mês, 2 meses do acontecimento, já vai estar ali estampada nas histórias em quadrinhos. Então, quanto esses ícones, né, esses questionamentos nossos, a gente pode vir como um pano de fundo nas histórias em quadrinhos. E também não podemos esquecer que o quanto o contexto, né, estadunidense, ele vai estar propício para criar esses heróis. É um povo que trabalha muito com mitos históricos, né, de heróis históricos, enquanto também, né, de criações desses heróis dentro da literatura. E o quanto a superaventura, a aventura e assim a superaventura, né, ficam proporcionando, né, para aqueles momentos históricos de conflito um certo conforto, né, uma certa fuga da realidade diante de tantas questões, tantas adversidades, né, que aquela população estava passando. Se a gente começar a olhar aventuras de outros povos, assim também como a gente pode ver a criação do cinema, como o Monstro Godzilla, né, no Japão, vai trazer a mesma questão, né, vai estar relatando algum trauma, e trazendo isso como pano de fundo para as histórias. Para mim, as histórias em quadrinhos, né, como eu estava falando recentemente, elas representam, né, mitos, ideias, valores, né, que possam, de certa forma, facilitar o entendimento e o enfrentamento da nossa realidade de forma de grandes aventuras. Assim, eu vejo que o quanto o ser humano ele é criado a partir de histórias e quantas histórias elas são necessárias
E quanto muitas vezes grandes aventuras, a gente vai ter hoje até mesmo para quem é religioso, as concepções de sagrado, elas vão estar em cima de livros sagrados que contam uma história de um povo, e muitas vezes essas histórias estão recheadas de aventuras, né, de atos heróicos, né, com símbolos de sucesso, símbolos de realização, né? Então, quanto a contação de histórias, né, ou a escrita de histórias, ela é fundamental para guiar um povo. E o quanto as histórias em quadrinhos, né, continuam fazendo isso, e o quanto isso ainda é muito importante, né, para o desenvolvimento do indivíduo, né, o quanto é riquíssimo. Eu não preciso aqui falar o quanto é importante a gente ter o hábito de leitura, o quanto é importante a gente conhecer histórias, o quanto é importante a ficção também, né, para o desenvolvimento intelectual. Então, não preciso ficar dizendo isso, e quanto, né, as histórias em quadrinhos, assim como qualquer história de ficção, ela vem auxiliar nesse processo. Alguns pesquisadores, assim como o Irving, né, eles vão argumentar que o quanto esses super-heróis, né, principalmente das histórias em quadrinhos, eles vão trazendo em seus enredos, né, questões que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. E aí eu vou tanto acrescentar que o quanto eles vão trazer questões sobre filosofia, sociologia, história, química, física, tantas questões que a gente possa estar usando em sala de aula, mas também tantas questões, né, que são vivenciais, questões que são corriqueiras na nossa vida. Porém, né, muitas pessoas falam, né, que o uso desse objeto, principalmente em ambiente escolar, pode estimular as crianças a se tornarem violentas, ou os jovens violentos. Isso são ideias muitas vezes arcaicas que vieram graças ao livro do Vertan, né, A Sedução do Inocente, que vai fazer uma crítica às histórias em quadrinhos, mas muitas vezes sem nenhum embasamento. Um dos embasamentos, ele fala que leitores de um presídio queriam quadrinhos, né, sempre leram quadrinhos, é sinal que eles se tornaram violentos, criminosos por causa disso. Isso cai sob terra quando a gente olha o Japão, que é um dos maiores produtores e leitores de quadrinhos do mundo, e tem muitas histórias bem violentas lá, e ao mesmo tempo é um dos países mais pacíficos do mundo, né? Então, quanto essas questões caem sob terra. Porém, há muitos estudos que vão olhar a respeito disso, e alguns, né, que eu trago aqui como resultado, na qual até fiz parte, que vai mostrar que o quanto esses personagens, né, não estimulam a violência, muito pelo contrário, né, vão estar estimulando virtudes, coragem de enfrentar desafios, vencer os medos, proteger os mais fracos, defender ideais e combater o inaceitável, né, e também, né, o quanto esses personagens podem ser modelos, né, muito mais do que ídolos, né, o quanto elas possam ser respeitados e imitados. Assim como dizia já Aristóteles na Ética Nicômacos, né, que nós jovens se interessam por aquilo que é prazeroso, e o quanto esses jovens sempre vão buscar modelos. E hoje, na nossa sociedade, quanto é complicado a gente ver modelos para esses indivíduos estarem buscando. Alguém pode pegar o pai, o professor, mas depois na sociedade, quando se torna adolescente, né, a gente sempre tem aqueles ídolos, e muitas vezes esses ídolos não são lá grandes referências. O quanto, né, muitas vezes esses personagens, né, da ficção possam vir ser esses modelos, para ser um guia moral, muitas vezes, né, e ético para nossos leitores, né, principalmente crianças e adolescentes. Então eu vejo que, muito mais do que diversão, né, essas histórias, né, principalmente que abordam essas histórias em quadrinhos, elas trazem muitas questões de forma bem vivida, como eu falei anteriormente, né, o quanto essas histórias estão ligadas a histórias de pessoas comuns, e o quanto vão trazer questões ali que nós enfrentamos no nosso dia a dia, como a diversidade, construção de identidade, né, identidade social, identidade individual, elementos de ética, justiça, moral, o quanto vai trazer também muitas questões de enfrentamento dos nossos medos, né, as situações de violência, as questões de vulnerabilidade e tantas outras coisas, principalmente empoderamento e superação. São temas muitos que estão trazendo bem atuais, e o quanto são importantes, né, esses temas a serem abordados, né, atualmente. Hoje a gente vai falar muito sobre a questão, né, da identidade feminina, a questão do racismo, a questão de representação, o quanto isso é importante, que são temas que hoje estão bem
né, sendo abordados, tanto em séries, filmes, né, e adaptações dessas histórias em quadrinhos. Mas tá, eu estou falando sobre as histórias em quadrinhos, mas o que tem a ver com a questão de resiliência, né, e promoção e desenvolvimento humano? Bom, a gente precisa ver o que são eventos considerados de riscos ou situações de vulnerabilidade, tá? Que eles são, segundo um dicionário de psicologia, vai dizer que o quanto eles são, esses eventos de risco, eles são obstáculos individuais ou ambientais que podem aumentar a vulnerabilidade, né, da criança ou do adolescente, muitas vezes até do adulto, para resultados negativos em seu desenvolvimento. Então, o quanto há, né, de se pensar, né, em estratégias, quando se fala em desenvolvimento humano, quando se fala de qualidade de vida, é necessário pensar em estratégias para evitar essas situações de risco. Hoje nós temos várias leis, tá, que qual vai trabalhando isso, né? O combate ao racismo, combate ao preconceito, tá? Combate ao bullying. Então, existem estratégias, né, legais ou, né, leis que promovam esses tipos de estratégias, na qual a gente possa estar promovendo, né, a diminuição dessas situações de risco, para assim a gente alcançar um desenvolvimento humano de uma forma positiva. E o que seria esse desenvolvimento humano? Né? Então, também, voltando para os conceitos psicológicos, né, é um conceito baseado na ideia de liberdade dos seres humanos, né, para que esses tenham as oportunidades e capacidades de viverem com qualidade de vida e de acordo com os seus objetivos. Gente, eu não sei se eu estou indo muito rápido, eu sei que meu tempo é curto, eu tenho muita coisa, é uma pesquisa que ainda hoje está em andamento, eu finalizei ela, mas a partir disso comecei a estar transmitindo em outros ambientes, e o quanto sempre estou trazendo resultados novos. Se eu estiver ficando muito rápido, o pessoal aqui pode comentar ou pode questionar qualquer coisa, que eu paro também e posso explicar um pouquinho mais esses conceitos, certo? Então, quando eu falei de criar, né, programas de intervenções, inicialmente não era a minha ideia de fazer isso em minha pesquisa, mas seguindo a necessidade de fazer. E aí até fui buscar, que eu não sou do campo da psicologia, né? Eu sou graduado em filosofia, fui fazer mestrado em educação, eu sou um professor, e o quanto eu caí, então, no colo de uma orientadora que é psicóloga, que cria, né, intervenções, trouxe diversas intervenções para falar sobre desenvolvimento humano, sobre psicologia positiva, e adaptou para a realidade brasileira. E, ao mesmo tempo, eu tive muita sorte, né, de tê-la, e a partir disso, tê-la como orientadora, e a partir disso pensar um programa de intervenção. Mas o que são esses programas de intervenções, né? Eles são atividades, um conjunto específico, né, de ações estratégicas, e o quanto elas possam ser compostas por diferentes ações materiais, né, de que vão acompanhar e que têm um objetivo, né, de prevenir situações de risco, né, de situações de vulnerabilidade e os seus fatores, né, que contribuem para essas suas ocorrências. Então, são ações que estão ali para antes do acontecer, antes do sofrer, né, quanto há uma necessidade de fazer esse trabalho, né, para que não precise após um pronto-socorro. Então, esses são as ideias de programas de intervenções, principalmente no campo da psicologia positiva. Analisando um pouco dessas intervenções, né, a gente vai pensar em uma ação, tá, vendo que os super-heróis também passaram, né, ou passam por situações de vulnerabilidade. E aqui eu vou trazendo alguns, né, que a gente vai fazer um levantamento em cima de personagens da Marvel e DC, mas isso também dá para ser levado para vários outros personagens da cultura pop, da literatura. Então, quanto isso, né, possa ser usado para outras áreas, né, outros gêneros dentro dos objetos da cultura pop ou nerd, né? A gente vai ter aqui, como por exemplo, o Homem-Aranha, né, que teve como adversidade, ele foi órfão aos 6 anos de idade, ele presencia, ele viu um membro da sua família sendo assassinado, ele sofreu bullying,
ele possui limitações econômicas. Ali eu boto em parênteses, mais ou menos o número, que seria a idade, referente à enciclopédia da Marvel ou da DC, né, o que seria aquela história canônica, mais ou menos quando aconteceu isso. Depende do roteirista, isso muda, mas eu vejo ali o que é algo canônico dentro desse personagem. A gente vai ter o Batman, né, que todo mundo sabe, também presencia a família sendo assassinada e assim se tornando órfão. O Superman, ele é órfão, até entender quem ele tem um sentimento de abandono. Se a gente vê a história em Smallville, ou algumas histórias, né, que vão contar sobre essa origem do personagem, vai ter um pouco desse entendimento, que ele se sente abandonado, né, pelos pais. Ele também tem um processo de negação de identidade, inicialmente, né, ele não quer ser um alienígena, ele quer ser um humano. Nós vamos ter o Capitão América, tem um bullying, né, infância frágil, ele sempre tinha um corpo doente, né, sempre estava passando por algumas crises de saúde, também limitações econômicas, né, o Homem de Ferro é órfão, tem o pai assassinado, ele é sequestrado. Nós vamos ter Mulher Gato, né, órfão, ela se volta para o mundo do crime, ela é explorada sexualmente, né, e violentada sexualmente também, né, tem isso. Nós vamos ter o Professor X, né, tem o pai assassinado, presencia a mãe sendo violentada, estuprada, né, torna um paralítico. Nós vamos ter o Sam Wilson, que atualmente é o novo Capitão América, também tem a família assassinada, ele se volta para o mundo do crime, né, para poder sobreviver. E o quanto outros heróis, né, passam e tem isso nas suas histórias. Olhando tanto Marvel e DC, a gente vai ter lá uma porcentagem de 96, 97% dos personagens passam por situações, né, de vulnerabilidade ou situações de risco. Quando a gente vai analisar quando, né, essas situações ocorrem, a gente vai ver que existe isso numa determinada fase da vida do personagem, que aí a gente vai chamar essa fase de pré-cloth ou pré-mask, né, ou pré-capa, pré-máscara. Mas o que seria, né, essa expressão? Ela vai fazer assim uma referência a um tal período de vida desse personagem, né, antes dele vestir capa e máscara, né, antes dele se dizer e se apresentar, né, e se ver como super-herói. Enquanto nesse momento histórico apresenta momentos de dificuldade no seu desenvolvimento, né, lógico, na sua vida ficcional, e durante ainda ele não está desempenhando um papel, né, e suas funções heróicas. Se a gente olhar aqui esse momento de empoderamento, nesse gráfico aqui, a gente botou mais ou menos do Peter Parker, momento de pré-capa até mais ou menos 15 anos, quando 15 anos ele tem esse momento de empoderamento, tem esse momento, né, que ele é picado por uma aranha, e aí ele vai ter o empoderamento, né, vai ter esse empoderamento com poderes. Mas aqui também é bacana que ele vai dar esse empoderamento de poderes, também dá um empoderamento psicológico e social. É o momento que ele começa a ter uma chave de virada na vida dele, onde muitas vezes esses heróis, o primeiro ser na qual ele vai auxiliar é a si mesmo, antes de auxiliar outras pessoas. Isso está muito presente nas histórias, e isso vem muito bem escrito, elaborado, quando a gente vai olhar filmes que vão trazer origem dos personagens. Enquanto isso também está muito forte. Se a gente olhar lá em Campbell, né, que vai falar sobre a jornada do herói, isso também está muito bem desenhado, quando ele vai analisar os mitos. Então, o quanto a estrutura do herói é esta, né? De ter um chamado, de ter a queda, né? Ele levantar. Tá? Então, esse momento, né, de queda e ressurgimento, e quando ele ressurge, ele levanta, né? Ele se torna mais forte, se torna empoderado. Né? Então, o quanto tem essas concepções de resiliência muito forte dos personagens das histórias em quadrinhos. Mas o que é essa tal de resiliência? A resiliência ele tem 1000 conceitos para determinadas áreas do conhecimento. O Inmetro também vê o quanto um objeto pode se tornar resiliente, o quanto ele sofre o impacto sem modificar. Muitas vezes no campo da administração,
administração de empresas, especialmente na área de negócios, se tem esse entendimento, né? Eu quero pessoas resilientes, de que elas batem, mas elas continuam, né, intactas. Isso não ocorre com seres humanos, né? Resiliência, ele vai se refere a um conjunto de processos na vida que vai possibilitar o enfrentamento de situações de sofrimento. Isso não quer dizer que ele não vai sofrer, né? Mas o quanto esse processo, né, vai auxiliar no seu fortalecimento, nessa sua transformação, né, que tem uma transformação pessoal, coletiva, cultural, né, então ele vai se superar dessas adversidades. O quanto há uma necessidade também hoje de criar, né, ambientes resilientes, né, para qual essas pessoas, não que elas não vão sentir o impacto, mas o quanto elas conseguem superar, né, de uma forma mais positiva e mais rápida esses processos de vulnerabilidade. Não quer dizer que o indivíduo não vai sofrer. Não, que o sofrimento muitas vezes até faz parte do processo de desenvolvimento. Mas o quanto não vai cair, né, o quanto não vai ficar arrasado, né, o quanto não vai ficar, né, com problemas com saúde mental, ou quantas outras questões, né, de impacto social que isso possa ocorrer. Tá? Hoje a gente vê de crianças e adolescentes que nunca tiveram, né, acesso, né, à saúde, a bem-estar, à educação, à alimentação, elas respondem de forma, a gente vai chamar de resiliência oculta, né, de uma forma negativa, mas é uma forma de empoderamento para ela enfrentar essa realidade. Muitas vezes ela vai se recorrer à criminalidade para poder sobreviver. E o quanto isso é uma resposta resiliente, mas de uma forma não positiva, né, diante tanto para ela e também para a sociedade. Então, o quanto a gente precisa criar ambientes, né, de resiliência para que essas pessoas possam, né, superar essas suas adversidades ou diminuir o impacto dela para o seu desenvolvimento positivo. E o quanto as histórias em quadrinhos trazem isso, né? Muitas vezes, né, vão estar trazendo como uma educação moral, né, como um grande impacto. A gente vai ver isso, né, muito na figura do Batman com Alfred e a memória dos pais, também, né, na questão da história do Peter Parker, né, com a figura do tio Ben, porque o Peter Parker, se a gente olhar o personagem Peter Parker e o personagem Pinguim, ambos sofreram bullying, né, sofreram diversas violências, mas porque um se torna herói e o outro vilão? Porque o quanto a educação moral, né, esses modelos de referências, ou quanto essas questões, esse ambiente resiliente, né, foi fundamental para a transformação de vida desses indivíduos. Os quadrinhos trazem muito isso, e há muitas experiências, né, e pesquisas que vão falar sobre essas questões na vida real. Então, o quanto nas histórias em quadrinhos eles vão estar trazendo estas questões que são de suma importância para o desenvolvimento humano. Tá? A gente percebe que a grande maioria, né, dá para dizer que mais de 90% desses personagens sofreu ou ainda sofre algum tipo de adversidade, né? A gente vai ver ali o Homem de Ferro, que teve um problema com o alcoolismo, a Miss Marvel, que depois se torna a Capitã Marvel, também tem esse mesmo problema. Então, assim, nós vamos ter a Vespa, a Canário, que sofre violência sexual já no momento do empoderamento, né, já como heroínas. Mas, então, essas situações de vulnerabilidade vai sempre acontecer. Então, sempre está presente nas histórias, né, dessas superaventuras. Então, o quanto elas vão trazer nesses seus enredos essas questões de diversidade e sempre demonstrando um empoderamento, sempre mostrando uma resiliência e enfrentando esses males, né, esses sofrimentos de diversas formas. As histórias em quadrinhos de superaventuras estão recheadas, né, desse contexto e quanto isso é importante. A segunda parte, né, da pesquisa, depois de fazer esse mapeamento, é ver, tá, se leitores dessas histórias conseguem ver que esses heróis, né, passam por essas situações e, por isso, eles poderiam vir ser modelos de inspiração, né, para crianças e adolescentes. Foram entrevistados mais de 1.000
leitores, né, que nasceram nos anos 70, 80 e 90, e 95% desses, um pouquinho mais, 95,6%, sim, eles acreditam que esses personagens possam se tornar, né, modelos de inspiração. E eles vão estar indicando, né, mais de 210 qualidades, né, que o indivíduo, o leitor, possa ter em contato com esses personagens, como coragem, honestidade, justiça, respeito, solidariedade, ética e tanto outros, né? Então são questões, muitas vezes, atribuídas também à qualidade de vida, bem-estar coletivo, resiliência pessoal ou resiliência comunitária. O quanto esse símbolo super-heróico, né, é uma ferramenta de intervenção psicoeducacional. Antes poderia ser, né, hoje porque hoje está sendo testado em vários lugares, e ela sim se torna um promotor de resiliência e empoderamento. Tá? Então, o quanto isso faz sentido e o quanto, né, possa vir auxiliar ao enfrentamento desses sofrimentos, né, de muitas crianças e adolescentes, que possam auxiliar, então, a entender e superar essas adversidades sociais. Né? Foi explicado muitos estudos a partir disso, olhando, né, outros que já vinham acontecendo com a imagem do super-herói. Foi criada uma tabela, que não sei se vai dar para aparecer muito, né? Existiam várias iniciativas, desde aqueles caras de rapel que se vestem, né, cosplay de super-herói, que vão estar limpando janelas de hospitais, que isso ocorre muito, ou grupos de cosplay que visitam crianças em hospitais, ou fazem algumas outras ações, mas a gente vai fazer esse mapeamento que ocorre, né, em vários continentes, e a gente nota que todos eles já trabalham o herói empoderado, né? Então, uma fase que a gente intitula pós-capa, pós-máscara. E a gente percebe, né, que o quanto não havia até então, naquele momento, uma intervenção, uma ação que utilizasse essa fase de vida que a gente titulou de pré-capa e pré-máscara. Então, quanto a gente se viu a necessidade de criar algo, e a partir disso a gente foi criar. E a gente fez vários experimentos, né, uns projetos pilotos, até a gente começar a verdadeiramente moldar, né, a criar vários módulos de um programa de intervenção que a gente vai chamar, né, seja o herói da sua própria vida. A gente trabalhou criando super-heróis, e onde a gente vai apresentar, primeiro, questionar o que são vulnerabilidades, né, a gente vai notar que o quanto eles estão naturalizando muito dessas situações, né, de sofrimento. A gente vai mostrar que os heróis também passam por isso, a gente vai fazer um trabalho de desnaturalização, mostrando como os heróis enfrentam isso. A partir disso, eles vão mapear o que são intervenções que eles presenciam ou que eles vivenciam. E aí a gente começa, né, a oficina de criação de super-heróis. Se eles fossem super-heróis, o que eles fariam, né, para se sobressair a essas situações. Lógico que a gente começou daí a trazer o que é heroísmo, né, desde a concepção mitológica, histórica, ficcional, quem eles delegam o heroísmo na sociedade deles, e a gente vai trabalhando, então, que se o heroísmo verdadeiramente necessita de poderes ou não, né, ou sim de habilidades, ou o querer fazer, o que motiva você fazer algo, né, que seja considerado heróico. E a partir disso, eles começaram a notar que para ser herói não precisa ter superpoderes, assim como muitos personagens das histórias em quadrinhos, o que é feito ali não necessita do poder, né, que esse personagem tem. E aí, né, a gente foi fazendo várias criações de personagem, onde eles, assim como aqueles personagens, aqueles autores lá no início do surgimento dos super-heróis, começaram a projetar, né, num personagem todos os seus anseios, todas as suas angústias, todas as suas esperanças, como se fosse um espelho. Essas crianças e adolescentes, esses alunos, começaram a criar esses personagens da mesma forma, se projetando nesse personagem. E o bacana foi ver que nesse processo, né, de um momento que eu estou me projetando, eu estou me empoderando e aos poucos estou fazendo aquilo que eu estava
projetando nesse personagem. Então, quanto esse personagem imaginário, eu começo a me aproximar dele cada vez mais e agindo assim como eu gostaria que esse personagem agisse. E aqui eu trago alguns depoimentos, né, de falas desses alunos sobre os seus personagens. Como uma delas, vai dizer que ela me ajuda a entender que nada é perfeito, nada é fácil, mas que temos de lidar, né, com isso firme e ficar firme e forte. Tá? Outro vai dizer que esse personagem auxilia no amadurecimento e a mudança de comportamento do herói certamente vai me ajudar a refletir a minha evolução como pessoa e amadurecer, pensar nas coisas erradas que temos em comum e tentar agir da mesma forma ou quase da mesma forma que ele. Aqui nós vamos ter alunos, né, de 12 a 16, 17 anos, né, dentro desse projeto e de tantos outros projetos após isso que a gente vai falar. Né. Eu quero falar que o seu personagem, né, ajuda para superar as minhas dores e traumas. E que possa me ajudar, assim, a ajudar outras pessoas que também passaram, né, por esse momento, que ele me ajuda a amadurecer e esquecer isso, né, dores e traumas. Aqui tem uma questão, né, de uma menina que foi violentada sexualmente. Ela vai estar relatando e denunciando isso pela primeira vez quando ela descobre que algumas personagens também passaram pela mesma situação dela. Né? Então, quando ela vai retratar isso a partir de criação de personagens e a partir de criação de história, né, dessa heroína. Nós vamos ter outra. A heroína passa por coisas parecidas comigo. Então, entender o que se passa comigo me ajuda a refletir e, né, refletir o que fazer. Né? Então, quando se tem assim, questão de catarse, né, ela vai trazer as suas histórias, muitas vezes naturalizada, para a personagem, a partir disso causar estranheza e assim começar a pensar, né, que isso não é tão natural assim, tem esse processo de desnaturalização e sim, né, de questionamento a todas essas situações. Então, assim, nós vamos ter diversos, né, como nesse caso, que o personagem, né, que ele amava, né, o herói dele tem a ver muito com ele, pois também perdeu uma pessoa que ele amava por causa de câncer, que vai falar sobre uma criança que perde a mãe, tá, que também passa por bullying como ele, e que o herói pode me ajudar a dando lições para parar de fazer bullying com os outros e ajudar as pessoas que sofrem com bullying. Também posso ajudar pessoas com câncer, que podem vencer na vida e esquecer das coisas ruins que acontecem na minha vida, né? Para que esse personagem possa auxiliar ele. Aqui tem uma questão também que ele vem de um histórico de violência doméstica em casa e ele vai replicar depois de um tempo, né, de estar sofrendo bullying, ele começa a replicar isso, tá, em outro ambiente escolar, quando ele se troca de escola, o quanto, né, muitas vezes a pessoa que vivencia uma violência, ela vai replicar essa violência. Então, vão estar muitas pesquisas que vão mostrar, né, que quem sofre bullying em ambiente ou sofre algum tipo de preconceito, algum tipo de violência em casa, ela pode também replicar, principalmente com ações de bullying em ambiente escolar. E aqui algumas crianças estão retratando muito isso, né, que vai muito ao acordo a essas pesquisas. Então a gente vai perceber que o quanto projetar esses personagens ficcionais, né, como modelos de superação vai auxiliar, vai possibilitar que esses alunos, né, nesses momentos vulneráveis da vida deles, né, vão se inspirar a superar, né, seus sofrimentos, suas angústias, e despejar todos esses desejos, né, de um personagem que possa ser, então, esse motor propulsor, né, para dar essa virada de chave, né, que vai ser de grande significativo para suas vidas. A gente vai fazer sempre, a gente fez acompanhamento após as ações feitas, né, em muitos desses grupos, a gente vai ver que quanto verdadeiramente por um bom tempo foi significativo aquilo ali. Nós vamos ter vários relatos, aqui eu trouxe só alguns, tá? De uma forma mais resumida, mas existem vários relatos mostrando isso, que o quanto a necessidade de ter espaços de escuta ou
espaços aonde esses alunos possam se mostrar, e mostrar as suas angústias, as suas necessidades e também as suas esperanças, né? E o quanto através de o uso de quadrinhos, o uso, né, de pequenos materiais de escuta, né, mesmo que seja quem está escutando um personagem ficcional, isso é de suma importância. Aqui até trago algum outro exemplo de uma criança, uma criança preta, que ela sofre diversos tipos de preconceito, ela presencia o irmão sendo assassinado porque era peãozinho do tráfico, ele sofre muita violência física em casa, a mãe o rejeita, e o quanto ela vai estar, a mãe fica escolhendo o namorado e o filho escolhe o namorado, então ele tem uma certa rejeição, porque ele vai ser cuidado pela avó, que não cuida muito bem, tem N problemas, na escola sofre violência física, sofre bullying, sofre racismo, mas é uma criança que gostava muito de desenhar, e a partir, né, das ações ali da intervenção, ela começa a participar muito, ela começa a mostrar que ela é uma criança muito tímida, quase não abria a boca para nada, e a partir desse desenho que ela começa a fazer, ela começa a perder a timidez e começa a se relacionar com outras pessoas, e sem querer a gente botou essa criança junto com seu algoz no projeto, a gente não sabia, mas o quanto ambos criaram ali uma amizade, que um gostava de escrever, outro gostava de desenhar, e aí eles começaram a construir grandes histórias, e no final a gente vem percebendo, né, que ficou muito angustiado por estar terminando o projeto, que sentia a necessidade daquilo continuar, porque era o único momento onde ele sentiu um abraço, um carinho familiar. O quanto aquele grupo, que dava, de certa forma, um destaque, um reconhecimento para ele, dava um carinho, o escutava, era algo que ele nunca tinha. Porém, infelizmente, a gente não conseguiu dar continuidade no mesmo grupo, a gente começou com outros grupos e também em outras localidades, mas o quanto a gente percebe que muitas vezes pequenas ações, né, muitas vezes são grandes transformações na vida, né, de crianças e adolescentes. Eu poderia estar aqui, né, falando diversas ações, diversos resultados, diversas histórias, porque foram 2016, 2017, elas iniciaram, então nós vamos ter aí praticamente quase 10 anos de ações. Hoje, né, essas ações já ocorrem de diversas formas, né, diversas formas adaptadas, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu sei que acontece em Portugal, no Peru, na Inglaterra, algumas a gente fez várias formações docentes, formações de psicólogos, assistentes sociais, que vão estar utilizando isso de outras formas. Orientamos também trabalhos acadêmicos que criaram outras ações. Eu tive uma aluna de mestrado que ela vai fazer uma intervenção com meninas que se mutilam, né, que elas vão estar escrevendo cartas para Kamala Khan e a Carol Danvers, né, que é a nova Miss Marvel, a Carol Danvers, que era a antiga Miss Marvel, agora é a Capitã Marvel. Então, são adaptações já feitas a partir de um modelo. No Peru, fiquei sabendo, no início desse ano, no final do ano passado, que pegaram essa intervenção e adaptaram para trabalhar com enfermeiros no período da pandemia, no período pós-pandemia. Então, o quanto existe diversas ações hoje feitas, né, no Brasil e até fora, e o quanto tem mostrar que saber usar os quadrinhos em ambiente escolar, né, vai muito além simplesmente do que incentivar o hábito de leitura, o quanto verdadeiramente possa estar sendo criado ações e intervenções que trabalham resiliência, que trabalham desenvolvimento humano, né, que vão auxiliar nesses processos de empoderamento. Então eu trago assim, né, nas minhas pesquisas, que muito pelo contrário, né, do que as pessoas pensam, né, os quadrinhos, todas as suas adaptações, né, não prejudicam a formação da criança, né, muito pelo contrário.
né, nesse confronto do bem contra o mal, que é uma temática que sempre está presente, né, de uma forma assim, bem rasa, que a gente percebe. Não há uma indução a quem lê ou quem vê o filme à violência, pelo contrário, né, ensinamentos que vão auxiliar, possibilitar, né, a resolver esses conflitos com dignidade moral, dignidade ética, com justiça. Enquanto isso, né, esse conceito de justiça está muito presente, dentro dessas histórias, e uma justiça mais reflexiva. Lógico, a gente vai ter até os anos 80, início dos anos 90, um conceito de justiça bem moralista, né, de quem está mostrando isso, né, as questões políticas muito fortes por trás. Mas se a gente olhar agora, o quanto essas questões verdadeiramente são reflexivas e são muitas vezes necessárias começar a pensar. Então eu acredito muito, né, que as histórias em quadrinhos possam não vir, né, mas elas possam ser instrumentos pedagógicos, principalmente, né, nesse encontro, né, de procurar exemplos de superação, de enfrentamento a situações de vulnerabilidade, situações difíceis, e que fundamentam, né, esse construtor, né, da resiliência, bem assim também, né, como de desenvolvimento humano. Não sei como é que está meu tempo, mas eu gostaria de agradecer, estou fazendo um baita resumão. Eu vou deixar aqui meus contatos, né, também para quem quer me procurar, principalmente nas redes sociais, tem lá o Filósofos Quadrinhos, que volta e meia eu estou postando alguma coisa referente a isso, onde eu me dedico um tempo a mais a falar sobre cultura nerd, quadrinhos e pesquisa, quadrinhos e ambiente escolar. Então, quero agradecer e fico aí à disposição, se caso alguém tiver algum tipo de pergunta, prazer estarei respondendo.